Bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Nesse vídeo você... The sky and it's shining already. The moon's in the sky and the moon is out. Moon bright and loud and clear. Esse aqui é um canal sério, a gente fala sobre cicloturismo, sobre cicloviagem, tá? Então quando a gente fala de relação, a gente está querendo dizer a transmissão da bicicleta, que é a coroa, a corrente e a roda livre, catraca lá, como você quiser chamar, cassete, eventualmente cada um é um modelo. Se você quiser saber mais sobre fofoca da vida dos outros e tal, isso aí em outro canal, né, cara? Aqui às vezes aparece alguma coisa, mas não é sempre não. Mas esse vídeo faz parte da série que a gente está fazendo sobre o livro No Guidão da Liberdade, para comemorar os 25 anos que o Olinto terminou a volta ao mundo e a 5ª edição do livro. E se você quiser ver toda essa série, tem um link ali embaixo, lá nas informações sobre o vídeo, que tem todos os capítulos da série para você assistir uma tacada só, uma playlist. E claro, se você quiser adquirir o livro No Guidão da Liberdade, que é esse aqui, tem lá o link também. Manda ver, ajuda a gente aí. Hoje a gente vai aproveitar que tá meio chovendo, assim, tá nublado, e vai ficar mais quietinho aqui no motorhome, mas vamos responder a pergunta mais pedida do vídeo anterior. Qual é o macete que as duas meninas me ensinaram para fazer a relação da bicicleta durar muito mais tempo? Essa dica especial para viagem de longa distância está no livro No Guidão da Liberdade por causa da história com as meninas. Mas a gente colocou ela também aqui nos 7 Passos Andinos, junto com mais um monte de dica importante de manutenção. Para ser bem honesto, quando eu comecei a volta ao mundo, a minha experiência de viagem de bicicleta foi um final de semana e um final de semana prolongado. 2 dias e 4 dias, é o que eu sabia. Então eu não me preocupava muito assim, o que eu ia fazer com a relação da bicicleta. Para mim esse troço durava um monte. Quando você está fazendo uma volta ao mundo, esse troço uma hora acaba. Então eu fiz toda a viagem, desde a Espanha, Portugal, França, depois fui para a Inglaterra, voltei, atravessei a Alemanha e tudo mais. Quando eu cheguei no norte da Itália, a minha relação já estava bem estranha. Eu não sabia o que fazer. Numa cidade chamada Bolzano, bem no norte da Itália, ali quase que fala alemão ali, eu encontrei o Luca, que era o dono de uma bicicletaria, que ele me deu uma macete. Ele falou: ó, cara, você não pode usar uma corrente tanto tempo assim, porque ela vai ficando mais longa, ela vai afundando a coroa, vai afundando os dentes da catraca, e aí quando você for trocar alguma coisa, tem que trocar tudo, porque aí já não dá como recuperação. O macete é você ir trocando a cada 1.500 quilômetros, você troca a corrente. Aí a próxima corrente nova que você põe ainda encaixa direitinho. Aí você pode aproveitar melhor. Agora, do jeito que está, 11.000 quilômetros você já rodou, você vai ter que trocar o cassete, que é a parte lá de trás. Eu falei, então manda ver. Quando eu estava em Istambul, na Turquia, eu já estava lá com 14.000 quilômetros, ou seja, 3.000 quilômetros, é mais ou menos o que ele falou. Procurei, arranjei uma corrente e coloquei lá. E realmente deu certo. Colocou, funcionou meio ruimzinho assim, mas depois ela vai se encaixando. E fui continuando a volta ao mundo. E nisso você estava com a mesma coroa ainda? Ah, sempre com a mesma coroa. De uma gama mais ou menos baixa, né? Que não trocava as coroas, inclusive. Então ela tem um material dela, é bem duradouro. Na Índia eu já estava com mais ou menos lá para 18.000 quilômetros. E eu tentei colocar uma outra corrente. Não foi fácil. Eu coloquei, ela ficou pulando, ficou e foi indo, até que ela mais ou menos encaixou. Mas deu para perceber que a partir dali eu já não podia mais trocar a corrente. Depois de fazer os Himalaias e tudo mais, quando eu cheguei na cidade onde moro, Dalai Lama, eu encontrei essas duas moças, a Vicky e a Karen. Elas estavam viajando junto já fazia mais de um ano. Tailândia, Malásia, Singapura e principalmente Indonésia. Elas gostaram muito da Indonésia. Elas viajavam de uma forma mais tranquila. Quando elas estavam cansadas ou assim, era uma região meio chata, elas botavam a bicicleta num ônibus e iam embora. Não estava nem aí. Elas tinham equipamento para acampar, mas era super reduzida. Não tinha alforje na frente, era só atrás. Elas tinham umas bicicletas muito chiques, aquelas feitas à mão, sob medida, os equipamentos tudo de qualidade. Eu acabei conversando mais com a Vicky, porque ela que fazia as manutenções. A Karen fazia outras coisas lá. E elas manchavam muito. E elas deram um macete para fazer a relação da bicicleta lá, né? O conjunto de transmissão durar um monte. É o seguinte, o troço dar certo, você tem que partir do conjunto novo. Então você tem uma coroa nova, uma roda livre nova e a corrente nova. Ao invés de fazer como o italiano me ensinou, você pega esse conjunto e compra mais uma corrente. E a corrente tem que ser muito boa, corrente de qualidade. Aí você usa lá 2, 3.000 quilômetros mais ou menos, tira aquela corrente e guarda ela. Aí pega a outra corrente e põe lá. E guarda isso aqui. Aí usa 2, 3.000 quilômetros mais ou menos, tira essa aqui e coloca essa de volta.
Quando você coloca essa de volta, bom, já está bem gasto, mas essa corrente já está gasta também. Aí ela vai levar mais um pouquinho e vai fazendo assim, tipo corrida de bastão, né? Um vai passando para o outro e vai passando para outra. E isso daí, teoricamente, ficaria jóia, belezura. Eu fui arrebentando com essa corrente que eu estava usando, essa corrente indiana, ruim pra caramba. Fui para Tailândia, andei. Quando eu cheguei em Singapura é meio Porto Livre, assim. Eu falei, bom, aqui que é o momento. Naquele momento, por sinal, estava arrebentando a corrente, estava pulando a corrente, eu ia, forçava assim, pulava, estava um horror. Dá uma olhada na situação que estava a corrente quando eu troquei em Singapura. Nesse momento da viagem, eu já estava com 25 mil quilômetros rodados. Isso dá mais do que metade da volta na Terra, que só tem 40.070 quilômetros. No que eu troquei em Singapura, eu já peguei uma outra corrente e comecei a usar esse sistema. Eu terminei a volta ao mundo com a mesma relação. A volta ao mundo teve 46.620 quilômetros. Só que eu não parei de andar com essa bicicleta. Depois que eu cheguei da volta ao mundo, a gente foi para Brasília. Lembra que foi com a Renata Falzoni, que tem um documentário legal, que eu vou deixar o link ali embaixo para vocês verem, em prol, né, do Código de Trânsito e tudo mais. Eu fiz com a mesma bicicleta, com a mesma relação. O meu cálculo, mais ou menos, é que a relação que está na bicicleta hoje, a bicicleta que fez a volta ao mundo, tem cerca de 50 mil quilômetros rodados. E se você vê nessa foto, claro que não dá para ver muito bem, mas ela não está tão ruim assim, está muito melhor que estava aquela outra que eu troquei. E eu tenho a outra corrente até hoje. Se você quiser conferir essa história, vai lá em Joinville, que tá a bicicleta que fez a volta ao mundo lá. Aí você olha bem a corrente dela, olha bem a catraca como é que tá, e vê se tem 25 mil quilômetros aquilo lá. E assim, 25 mil quilômetros de maus tratos, né? Nunca lavei a bicicleta, só botava óleo Singer, juntava aquela gosma, aquelas areias todas, nunca lavei nada. Eu acho que esse sistema delas é realmente muito bom. Mas, e atualmente, Olinto? Conta pro pessoal se a gente continua usando esse sistema. Tem que pensar o seguinte, corrente, catraca, esse troço, no fundo é barato, cara. Se você está pensando numa viagem de volta ao mundo, assim, né? É claro que o que eu gastei na volta ao mundo realmente é muito pouco mesmo. Fazia diferença o gasto com uma relação dessa, né? Agora, eu não acredito que hoje ainda dá para fazer isso aí, por alguns motivos. Primeiro, se você pega uma bicicleta de 21 velocidades igual a minha, ou de 24, elas têm a corrente grossa, é bem mais forte do que a de 27 e mais ainda do que a de 30 marchas. E o que acontece? Quando a corrente é muito fininha, ela aguenta muito pouco a torção. Aí logo ela está desgastada e logo ela já não vai funcionar tão bem. Você vê essa foto aí, né, de novo, né? A torção que dá para você dar numa corrente quando ela está desgastada. Ou seja, vai ser cada vez mais difícil de você trocar a marcha. E tem uma outra coisa. O pessoal que a gente conhece, mecânico e tudo mais, todos falam que a qualidade das peças daquela época não é igual a de hoje. Claro que naquela época o pessoal falava que a qualidade das peças mais antigas também não era igual, né? Mas piorou, só piorou. Eles querem fazer as coisas cada vez mais descartáveis. E também porque querem fazer mais leves, né? Eu acho que tem isso também, a quantidade de material que eles colocam, né? Bom, além desses sistemas e dos materiais que a gente já comentou, tem outras coisas que eu me preocupava na época. Porque se você está pedalando e costuma usar uma marcha ou outra, ou duas ou três somente, o que vai acontecer? Você vai gastar demais aquelas lá e as outras não. Então eu sempre procurava pedalar em outras marchas, né? Tentar assim conseguir aquele mesmo equilíbrio que eu tinha naquele pedal do meio ali, na coroa do meio, na catraca do meio, com outras combinações. Então eu desgastava a peça como um todo. Eu não desgastava só aquelas que eram mais práticas de eu trocar ali. Eu estava sempre preocupado com isso. Eu procurava usar bastante a coroa maior, até que não dava mais. Aí eu usava pouco, a do meio já passava para menorzinha. Então tem que ver onde que você mais costuma andar e ver se distribui esse desgaste entre todas as engrenagens, né? Isso vai fazer com que a relação como um todo dure mais tempo. Você vai rodando com ela. Óbvio que sendo barato e tudo mais, pode ser que não seja uma dica tão importante. Mas muitas vezes você está numa região em que você vai passar um bom tempo sem poder comprar uma coisa boa. Você está num país que é difícil, você não encontra aquela peça, você só vai encontrar depois. Então essas dicas acabam que podem ajudar as pessoas a controlar melhor para fazer uma boa compra ou uma troca mais correta. Bom, a gente começou o vídeo brincando sobre isso, mas a gente tem uma coisa importante para falar sobre relação.
chamar o conjunto de transmissão de relação não é exatamente errado. Afinal, essas peças realmente se relacionam e o trabalho conjunto e harmonioso entre elas consegue nos levar a qualquer lugar que sonhamos. Atualmente, somos influenciados pela supervalorização da competição e da velocidade. Após uma prova muito dura, tem gente que já troca de relação, como se isso garantisse a vitória na próxima prova que irá enfrentar na vida. A gente acredita que tem que confiar na relação, e por isso é importante conservá-la ao máximo. A confiança só vem através de fortes experiências que temos no caminho. A gente toma o tempo para escolher corretamente e investe tudo o que pode na relação para obter aquilo que chamamos de o melhor compromisso para uma grande jornada. Além disso, procuramos trocar as peças gastas e viciadas no momento certo para evitar que prejudiquem umas às outras. Em nossa forma de agir, a gente faz com que a peça melhor contribua para aproveitar as peças mais frágeis, e não o contrário, justamente porque o que queremos é promover a evolução da relação. Agindo assim, mesmo que não dure para sempre, temos a certeza de que fizemos a nossa relação durar ao máximo. E com isso, a gente deixa a ambiguidade dessas palavras todas que eu usei aí para você tomar a sua própria conclusão sobre o seu relacionamento e a sua viagem de bicicleta. Muito obrigado pela sua audiência. Forte abraço nosso. Obrigada.